É uma honra estar aqui com vocês, mais uma vez. Vocês sabem como eu gosto desse movimento, né? Como eu gosto de estar sempre com vocês e agitando, trazendo conhecimento, tentando apertar o botãozinho da tecla SAP e traduzir a tributação de forma descomplicada para os varejistas, de conversar assim, de forma mais fácil com os RPs e contadores. É um prazer enorme ter vocês aqui, líderes do varejo. A gente fez esse evento com muito carinho e escolhemos os RPs para estar aqui nesse primeiro evento nosso. A Mix Fiscal vai fazer uma série de eventos, mas esse primeiro a gente quis exclusivamente para RPs e contadores, porque, como diz o Reinaldo, o jogo mudou. E a gente tem que jogar junto. E se a gente estivermos juntos aqui, a gente pode liderar esse mercado. E a gente tem essa competência, né? esse dever. A gente, enquanto Mix Fiscal, tem esse dever de educar, porque o foco do governo é a arrecadação, mas o nosso tem sido a educação, né? E trazer de forma descomplicada. Bom, mas o que eu vim falar hoje para vocês não foi sobre tributação. Embora o evento... Isso aqui que eu vou passar? Para onde que eu passo? Qual lado? Eu vim falar de alguma coisa maior, eu vim falar de parceria, eu vim falar de relacionamento. Mas antes eu queria contar uma historinha para vocês. O nome que é... A gente está em choque, né? O varejo está em choque. E eu estava estudando e vi Não vai? Esperando o choque ou liderando a mudança? E eu estava estudando algumas coisas e eu vi uma pesquisa. Eu vi a história, uma pesquisa de uns cientistas que fizeram um teste com 2 grupos de pessoa. Então, aqui, o grupo da Poliana e o grupo do Fabrício. O grupo do Fabrício ia passar por um experimento, ia tomar um choque. Todo mundo aqui sabe que vai tomar um choque. É um choquinho leve, tá, gente? Não se preocupem, de fato, a gente vai dar aqui o choque em vocês. Mas é leve. Agora, a turma aqui da Poliana não sabe se vai ter um choque. Talvez vocês tenham um choque ou talvez não. Toda vez que tocar a buzina, esse grupo sabe que vai ter um choque. Toda vez que tocar a buzina aqui, talvez tenha o choque ou talvez não. E qual foi o resultado? Qual foi o resultado dessa pesquisa? O grupo que sabia que ia tomar um choque reagiu melhor do que o grupo que não sabia se ia tomar o choque. O grupo que não sabia o que ia acontecer, se ia ter choque ou não ia ter choque, suou mais, teve crise de ansiedade, teve mais sintomas referentes à incerteza daquilo que ia acontecer ou não. Faz sentido isso para vocês ou não? Vocês percebem que isso tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo agora? O varejo está assim, está congelado. E quando vocês já ouviram falar que o medo paralisa? O medo paralisa. Vocês acham que o povo está com medo ou não? Tudo que a gente está passando aí. Gente, teve um dia que eu falei, Fabrício, e agora? Eu corro e eu sento. O Fabrício falou assim, você está igual o Kiko, que está isso, mas não faz nada. Mais ou menos isso. Gente, imagina como está os donos de supermercado. Eu tive o privilégio de vir do Rio de Janeiro. Agora participei de 3 eventos ali, palestrando em um deles. Tinham, acho que quase 300 donos de supermercado. E ali foi uma palestra técnica que eu fui dar e eu perguntei, quem sabe o que é split payment? Sabe quantos levantaram a mão? Quem já tinha ouvido falar de split payment? 2. Em 300 donos de supermercado, só 2 ouviram. Vocês acham que o pessoal está em choque ou não? Está paralisado ou não? E, gente, esse evento aqui não é para muitos supermercadistas, mas a gente está aqui. Você sabe, Rosa, o que você vai esperar? Você sabe como que você vai precificar? Você pode ter choque ou não. Você sabe, Éder, o que vai acontecer? Como você vai pegar crédito agora? Você sabe? Você sabe que se você fizer uma venda, eu estava ali falando com a Zena,
Falei, Zena, quando você faz uma venda de R$ 100, hoje você recebe R$ 100. Vendeu R$ 100, passou ali no cartão, vem R$ 100. Com a reforma, você não vai mais receber R$ 100. Você vende 100, recebe R$ 80. E aí? Muda fluxo de caixa? Totalmente. Então, pessoal, o varejo está com medo. A Mix Fiscal, vou falar um pouquinho da gente. Quando a gente começou, o cenário era um pouco diferente. Todo mundo aqui conhece a nossa história, não? Quem conhece a história da Mix Fiscal? Poucas pessoas. A gente está ali com a gestora. Bom, a Mix Fiscal começou há 23 anos atrás, mais ou menos, né? Exclusivamente com o supermercado. A gente não tinha reforma tributária, mas a gente tinha o que a gente vive até hoje, um manicômio tributário. E não existia essa solução de corrigir o cadastro todos os dias. Vocês sabem disso, né? Existia aquele trabalho de fazer recuperação de créditos de 5 em 5 anos. Então, meu pai é contador, o Fabrício tributarista. Gente, inclusive, a maior referência de tributarista do varejo do Brasil. Vocês, quem acompanha a gente sabe o quanto o Fabrício está sendo chamado pela imprensa, como chama os veículos, Fabrício? É Globo News, é G1, é CNN, o que mais? Gente, é muito. Eu estava até brava. Eu falei, gente, esse povo descobriu, você não sabe que você tem que trabalhar, não, Fabrício? Eles querem que você mude de profissão, ou seja, ele já virou comentarista, professor, comentarista, enfim. E ele é tudo isso mesmo, economista. Mas então, meu pai contador, o Fabrício tributarista e o Gabriel, que é meu irmão caçulinha, desenvolvedor. E aí, na época, eles tinham um escritório de advocacia que fazia essa recuperação de créditos. Meu pai ia de supermercado em supermercado, viajava, viu, Zena? Ia lá na loja da Zena, ficava amigo da Zena, pouco parecido comigo, né, paizinho? Tomava um cafezinho, depois ia com outro. Eu lembro que ele chegava em casa e conversava com os meninos. Eu não queria nem saber de supermercado naquela época, gente. Mas eu lembro da conversa, era assim, Fabrício, a gente tem que fazer alguma coisa para eles pararem de errar. A margem é tão pequena, eles ganham tão pouco. Eu ganho um pouco? Como assim que supermercadista ganha um pouco? A mamãe disse que tudo é caro no mercado. E aí eu lembro que o meu pai falava, filha, eu lembro, paizinho, desse dia, ele falando, quando eles vendem um Nescau, às vezes ganha 30 centavos, 40 centavos, enfim. Hoje ganha um pouco mais, né? Porque tem estratégia de pricing, né? Vocês entendem, hoje tem mais educação sobre mercado. Mas aí, então, eles fizeram a recuperação para um supermercado. E o sócio, gente, eles tinham um sócio, é interessante falar isso, né? Que quando meu pai comentava lá na empresa, vamos criar um corretor para eles não errarem no dia a dia, o sócio falava assim, você está louco? Você vai matar a galinha dos ovos dourados? A gente ganha de fazer a recuperação de crédito, como que você quer corrigir para eles não errarem mais? E aí, qual era a resposta, Fabrício? Não podemos deixar eles errarem. A margem é tão pequena, né? Papai italianão, enfim. Quando eles fizeram a recuperação de créditos para um grande supermercado aqui de Campinas, pode falar o nome? Tá. Para um grande supermercado, depois a gente fala aqui nos bastidores. Ele convidou, então, os meninos para a inauguração dessa loja, uma loja grande, e abraçou assim, ele falou, está vendo isso aqui, essa loja enorme aqui, foram vocês que pagaram. Mas se eu tinha que fazer alguma coisa, vocês tinham que fazer para eu não errar. Aí eles olharam assim, seu Renato, a gente só precisa do cobaia. E aí ele se dispôs a ser cobaia, né? E ali começou, então, o monitoramento fiscal, em teste, a expertise do Fabrício como tributarista, meu pai contador, Gabriel desenvolvimento. Está aqui o pessoal que fez a primeira integração exatamente. E a gente tinha, então a gente conseguiu traduzir a legislação, interpretar a legislação, criar os campos, facilitar todo o dia a dia do varejo para que não pagassem mais impostos e perdessem dinheiro, para que não deixassem de pagar. Mas a gente sabia que sozinho a gente não ia conseguir entregar uma excelência, uma fluidez. E a gente precisava dos RPs com a gente. E eu queria
agradecer aí, foi a Arius, né, Fabrício? Se não me engano, um dos primeiros está aí com a gente já nessa história há muitos anos. A gente continua nessa parceria bacana, né, atendendo nossos clientes. Aqui tem vários outros, enfim. Aos pouquinhos, então, os RPs começaram a olhar para a gente de forma curiosa, querendo entender quem era esse povo. Quem são esses Tonegud? Quem são esses Tonegud que estão achando que vão facilitar a tributação? E aí, gente, aos pouquinhos a gente foi fazendo mais integração. Então veio o Intersolid, veio a VR, veio o SG, veio FOP e veio... Quem mais está aqui, gente? Tantos RPs, né? Mona Lisa, um RP jovem, HR Tech, tantos RPs. Hoje, a gente tem integração com mais de 200 RPs. A gente está... Assim, hoje, eles entram em contato com a gente porque falam assim, olha, a gente está atendendo um cliente, mas facilitou tanto o meu suporte fiscal, podemos atender os outros também? E isso faz sentido ou não? É de fato isso para vocês, Linear? Vocês sentem esse alívio de suporte fiscal? Gente, o pessoal falou que sim, tá? Pessoal aí da live. Bom, então, gente, não é diferente. A gente vive agora um novo momento. A Mix Fiscal, então, começou lá atrás. Hoje, vocês sabem o tamanho que a gente está. A gente está atendendo, a gente está chegando em 6 mil. Estava quase 6 mil lojas. Não sei se já alcançamos 6 mil lojas, Santiago. Quase 6. Falta o Éder assinar o contrato ali, Éder, para a gente fechar 6 mil lojas. Gente, brincadeira. Mas a gente teve de vocês a confiança, a gente teve a integração, a parceria, e juntos a gente trouxe mais fluidez para o nosso cliente. É tão fácil, né? É só apertar um botão e já está tudo ali corrigido. E agora a gente vive, gente, o momento de uma revolução tributária. Não é só número que vai mudar. Não é só letrinha que vai mudar. Não é só a forma de que o jogo mudou. A gente tem 2 sistemas tributários atuando juntos. Se ICMS, PIS, COFINS, IVA, pautas, SEST, o que mais, gente? Não é fácil. Muda NCM, trava PDV. Imagina agora com CBS, IBS, imposto por dentro, imposto por fora, IS. Quando der problema, travou o PDV, não sabe como que está. Quem que eles vão encontrar? Quem que eles vão chamar? Ou mesmo que não seja só travar PDV, qualquer problema. Quem que os varejistas vão chamar? Eles vão ligar para quem? Para o doutor Ângelo? Você vai ligar para quem, Júnior? O Júlio vai ligar para o Mário. Vão ligar para os RPs. Gente, caiu a internet da loja. Mudou o servidor. De quem é a culpa? Do RP, às vezes é da Mix Fiscal também, tá? Eles vão procurar o RP, eles vão procurar o contador. E o RP, parece até que a gente combinou, né? O RP está no olho do furacão. Vocês que estão ali. Então, a gente traz essa provocação. O seu sistema está pronto para explicar 2 impostos? Lidar com as alíquotas por município, vocês viram que na Lei Complementar 214, artigo 14, se não me engano? Enfim, gente, eu tenho que descomplicar a tributação, não preciso ficar falando o nome do artigo, graças a Deus. Mas vocês veem que está escrito na lei que a gente vai ter alíquotas diferentes por município. Então, não é só alíquota diferente por estado, é por município. O seu RP está preparado para isso? Cashback, como é que vocês... O doutor Ângelo falou, não, o sistema não tem que saber cashback. O sistema vai ter que saber cashback, né? Vocês não são responsáveis por isso. Mas todo mundo sabe o que é o cashback? Todo mundo sabe? Sim ou não? Alguém não sabe? Quer que eu explique? Não precisa, tá, pessoal da casa, da live? Precificação. Já perceberam como vai mudar a precificação? Ninguém entendeu que vai mudar a precificação? Você vai ter imposto por dentro, imposto por fora. ICMS, PIS, COFINS, IBS, CBS, IS. Mais algum, doutor? Só as diferenças, né, de alíquotas de cidade, enfim. E aí a resposta
que vocês vão ter na mente de vocês hoje será que o nosso sistema está? Talvez. Mas agora é hora de se apoiar. E por isso que a gente fez esse evento aqui para vocês. Então, a Mix Fiscal, vocês sabem, a gente tem sido referência, a gente é referência em tributação para varejo. A gente conquistou um espaço grande de excelência, de entrega. Gente, tem problema? Tem problema. Se alguém aqui não tem problema, não existe isso. Passe a receita. A diferença está em como a gente soluciona os problemas. Qual é a disposição? Então, a Mix Fiscal hoje, a gente está aqui para que a gente possa ser um porto seguro lá atrás, quando a gente precisou de integração, vocês se dispuseram, fizeram integração para a gente trazer uma experiência melhor para o nosso cliente. E hoje a gente quer, então, a gente quer se apresentar para vocês como o irmão mais velho. Um irmão mais velho, alguém que vai brigar por vocês, que vai lutar por vocês. A gente tem estudado sobre reforma tributária absurdamente, desde que começou com a PEC. Qual é o nome da PEC, Fabrício? Com a PEC 45, escrita pelo Ângelo. E a gente está aqui, a gente criou na Mix Fiscal um comitê tributário de reforma tributária. E a gente está aqui para dar para vocês apoio técnico real, de fato. Porque quando o cliente de vocês entrarem em contato, quiserem dúvida fiscal, a gente quer, então, ser o braço direito de vocês, um terceiro suporte fiscal. Tá? A gente quer, então, mostrar sempre quais são os créditos, quais são os débitos, o que muda, o que vale, o que compensa, o que não compensa. Então, a gente está à disposição. Eu estava conversando com um varejista agora, um supermercadista, e ele disse que falou assim para o RP dele: você já tem que vender o seu RP com o Mix, não dá nem para não ter, já tem que ser incluído dentro. E a gente tem escutado isso, gente, direto, de muitos supermercadistas. Vocês sabem que eu sou uma pessoa que estou no campo, eu estou sempre dentro de loja, conversando, ouvindo, trazendo. Fabrício, o povo quer saber de pricing. Fabrício, o povo precisa aprender pricing. Fabrício, precisamos fazer alguma coisa com estoque. Você não desenvolveu nada ainda para estoque, Fabrício? Tem que desenvolver. Fabrício, conheci tal pessoa, você precisa conversar com ele. Fabrício, não é assim, Fabrício? Então, eu escuto. E os mercadistas falam, não, o sistema já devia vir com Mix Fiscal. E muitos sistemas, vocês também conhecem, tem o próprio, que fala, né, gente, que tem o próprio corretor, enfim. E, mesmo assim, o pessoal não quer a nossa solução. Pelo espaço que a gente alcançou, pela entrega que a gente tem, pela eficiência, a gente investe muito em capital humano. A gente tem contratado pessoas novas, especialistas em legislação, buscando sempre os melhores profissionais. A gente tem uma equipe de legislação separada. Vocês sabem que hoje a Mix Fiscal não é só um corretor tributário? O pessoal do sistema conhece o nosso diferencial hoje? Sim ou não? Não. Então, a Mix Fiscal começou lá atrás como um corretor tributário. Com o passar dos anos, essa cabecinha pequena aqui, que vai na feira e traz 2 limão, uma melancia, um abacaxi, gosta muito de estudar varejo, comportamento, preço, tributação. Com o número de clientes que a gente tem e dados, então o Fabrício estuda XML. Toda vez que vende batata, vende tal produto. Toda vez que vende cebola, que vende costela, bota cebola em promoção. Toda vez que... Enfim. E aí a gente observou... É Antônio o seu nome? Pedro. A gente observou, Pedro, que não adianta só um compliance tributário. Tem que ter, né? Não pagar impostos a mais, não pagar impostos a menos. Mas a gente observou que existe uma jornada do produto. E hoje a nossa ferramenta, a nossa solução, ela cuida dessa jornada do produto do supermercadista, desde a intenção da compra até a hora de cadastrar um produto novo, de precificar. Então, a gente apresenta uma ferramenta onde ele consegue enxergar a margem, markup, preço, lucro bruto, créditos. A gente ensina a comprar usando os créditos. Quem aqui lê o livro do Fabrício? O livro do Fabrício ele é bem didático
E ensina que nem sempre um fornecedor que vende por R$ 5, ele é mais barato do que aquele que vende por R$ 4,80. Então, tudo isso a gente vai mostrando na jornada do produto. A gente faz uma auditoria dos fornecedores, uma auditoria se ele mandou crédito a mais, se ele mandou crédito a menos, mostrando o crédito indevido. Então, o tempo todo da jornada do produto, a gente está ali fechando os gargalos para que ele melhore a margem dele. Tá? Então, é o grande diferencial. Outro diferencial da Mix Fiscal, que a gente não apresenta apenas carga geral, carga do Estado. Então, a gente tem um trabalho de alfaiataria, a gente entende qual é o KNAI do supermercado, a gente entende o que ele vende na padaria dele. Ele vende pastel, pastel sabores. Pastel sabores é diferente de pastel de frango, que tem pimenta, que tem azeitona, pastel de carne, pastel de queijo, não é isso, Josi? Cada um tem uma tributação, né? Então, a gente faz um trabalho de alfaiataria e específico para cada loja. Bom, aqui, então, é a proposta para que você não ande sozinho, que você conte com a gente, que você esteja conosco. Em um mar de incerteza, a gente, então, coloca aqui para vocês, seja a bússola. Se apresentem no mercado como os melhores RPs. Se apresentem no mercado como os contadores que estão perto de gente que sabe. E juntos, que a gente possa formar um ecossistema de autoridade tributária, de autoridade de excelência, para que o nosso cliente, né, a gente tem os nossos clientes aqui em comum, avancem com clareza, com que, de fato, a gente consiga que os nossos clientes se destaquem aí no mercado, no Brasil, tenham, de fato, lucro. E é isso, a proposta, então, é vamos crescer juntos. Lá atrás vocês estavam com a gente, agora quem quer ajudar, quem quer dar a mão, e somos nós que queremos aqui oferecer, então, sermos os irmãos mais velhos e ajudarem vocês aí no que precisarem com suporte fiscal. É isso, pessoal.